somos contra o exame da ordem. Não pode os nossos bacharéis continuarem sendo boys de luxo em escritórios de advocacia. Eles têm direito a trabalhar. A deputada Bia Kicis vai assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara. E para falar mais sobre essa nova composição, nos atende justamente a parlamentar do PSL do Distrito Federal, Bia Kicis. Tudo bem, deputada? Mais uma vez, bem-vinda aqui à Jovem Pan. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Deputada, o governo deposita muita confiança nessa troca de comando na Câmara e no Senado, que agora existe a possibilidade das reformas que não andarem saírem finalmente do papel. Inclusive, estamos perguntando hoje para os nossos ouvintes sobre reforma tributária e também a reforma administrativa. No âmbito da CCJ, qual que a senhora espera que seja o papel da senhora? Qual vai ser a reforma mais complicada para que a CCJ possa também fazer análise, por favor? Bem, a reforma tributária já passou pela CCJ, está em comissão especial, portanto, é a reforma administrativa que terá que passar pela CCJ. E nós daremos toda a nossa atenção a essa reforma tão importante para o desenvolvimento do nosso país. Agora, deputada, girando os nossos comentaristas, José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Salve, deputada, parabéns pelo desafio, acho que a senhora está preparada, ex-procuradora, né, da Câmara dos Deputados. Eu queria que a senhora traçasse, a senhora participou muito desta articulação para que o atual presidente, Arthur Lira, chegasse à presidência. Quais são esses desafios iniciais, além, evidentemente, deste acerto aí para a mesa diretora? Bom, com certeza participei ativamente da campanha do Arthur Lira, Bom, estamos tentando o contato com a deputada Bia Kicis, que foi eleita presidente da CCJ. Agora sim, deputada, voltou contato, por favor. Ok. Eu estava dizendo que, de fato, participei ativamente da campanha do Arthur Lira, porque acredito que as propostas dele como candidato, né, de ajudar a tocar os projetos que são importantes para o Brasil, afinado com o governo Bolsonaro, trarão toda a possibilidade do Brasil destravar e de finalmente nós conseguirmos caminhar a passos largos. É disso que o Brasil precisa. Nós precisamos de tocar a economia, precisamos também de tocar pautas que elegem. O contato está difícil, a gente vai tentar retomar o contato com a deputada Bia Kicis, foi eleita presidente da CCJ, no lugar do deputado Felipe Francischini. Inclusive, a CCJ é a comissão mais importante do Congresso Nacional, porque na CCJ muitos projetos têm início em relação à tramitação, principalmente as PECs que alteram a Constituição, e é justamente a CCJ que começa no Congresso Nacional a análise para saber, na sequência, qual projeto que tem sequência ou qual projeto pode ser aprovado. Zé Maria Trindade, é uma das comissões mais importantes da Câmara, se não a mais importante, né, Zé? É a mais importante, é a Comissão de Constituição e Justiça que define ali se o projeto deve ou não prosseguir, se ele tem argumentos jurídicos, se ele tem a redação, que também é de redação, né, definição da redação jurídica, e principalmente sobre a constitucionalidade. Mas não é só projetos, também apelações, quando alguém não aceita uma decisão do presidente, recorre à Comissão de Constituição e Justiça. Cassação, processo de cassação, emendas constitucionais, tudo isso passa pela Comissão de Constituição e Justiça. E o presidente é o dono da pauta, é o dono da organização dos trabalhos, da importância. Tiago, ela já foi escolhida, mas a eleição ainda não aconteceu. Ela não foi eleita ainda, foi escolhida pelo PSL a bordo ali de um acordo muito importante com Luciano Bivar, para que ele não tivesse uma disputa para a primeira secretaria. E a escolha, obviamente, recai sobre ela, claro, né, Zé Maria? Porque foi um acordo entre os partidos. Entre os partidos e dentro do próprio PSL houve um entendimento, né? O Luciano Bivar, o presidente do partido, abriu mão da Comissão de Constituição e Justiça, que vai para a Bia Kicis, da Comissão Mista de Orçamento, que vai para o grupo do presidente Jair Bolsonaro dentro do PSL, e a liderança, que deve ir para Vitor Hugo, ou seja, tira aquela disputa interna muito pesada do PSL.
e isso é importante. Negociações aí nesta área são importantes porque definem o funcionamento da Câmara dos Deputados. Agora, em inúmeras oportunidades, o deputado Felipe Francischini, que presidia a CCJ na legislatura passada, vamos dizer assim, ele foi muito criticado, porque ele é muito novo e diziam que ele não tinha experiência. E o que a CCJ fez esses últimos 2 anos, Zé Maria? Exatamente. E a deputada Bia Kicis, ela foi vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça e tocou parte dos trabalhos. Ela é da área jurídica, operadora de direito, né? Uma procuradora aposentada, e ela ajudou muito. Olha, Tiago, essa história de inexperiência é discurso, porque a comissão ela é dotada de profissionais muito competentes, um concurso um dos mais difíceis do país, né? São os consultores legislativos, e dá toda uma assessoria ao presidente. Trata-se de um cargo político. E a definição vem exatamente do grupo de partidos e a maioria do plenário, porque o presidente também não pode fazer tudo sozinho. Agora, essa experiência política é importante porque ali também, por ser fonte de poder, onde há poder, há disputa, ali também é fonte de muito atrito e muita disputa. E o presidente tem também que saber, além de argumentos jurídicos, lidar com pessoas e com a política, né? Uma experiência sempre é bem-vinda. Deputada Bia Kicis, conosco de volta. Deputada, a senhora estava falando, por favor. Sim, eu estava dizendo que acredito agora que juntos, né, eu na presidência da CCJ, o presidente Arthur Lira, conseguiremos destravar essas pautas que são tão importantes para o Brasil. E, deputada, como a senhora reage a comentários como, por exemplo, de ser negacionista da pandemia ou uma protetora do presidente Jair Bolsonaro imparcialmente, independente de qual seja o assunto, inclusive agora nesse cargo de muitíssimo poder, na aprovação de emendas à Constituição e projetos de lei, por exemplo? A minha função ali vai ser de analisar a constitucionalidade dos projetos que chegarem à CCJ. Isso não tem nada a ver com ser aliada incondicional do presidente Bolsonaro, não se trata disso. Simplesmente o que a gente vai fazer é cuidar da pauta junto com os líderes partidários e condições para avaliar a constitucionalidade ou não de projetos eu tenho de sobra. Como disse o Zé Maria, eu fui procuradora do Distrito Federal por 24 anos e sou uma pessoa do diálogo, sou uma pessoa da conversa. Como vice-presidente da CCJ por 1 ano, conduzi muitas das sessões e conseguimos aprovar muitos projetos importantes. E, inclusive, a capacidade que eu tive de aprovar a PEC 135, que foi a minha PEC do voto impresso auditável, mostrou a minha capacidade de diálogo. Foi uma aprovação por 33 votos a 5, com uma rejeição muito pequena. Então, eu acho que eu reúno as condições, tanto conhecimento jurídico quanto capacidade política para conversar com os demais integrantes e, inclusive, dar também um protagonismo a todos que fizerem parte da comissão. O que eu dou é a minha opinião e aquelas pessoas que me acusam de fake news, na verdade, querem calar a minha opinião. Isso é censura que eu repudio. Deputada Bia Kicis, do PSL, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. A senhora que preside agora a Comissão de Constituição e Justiça, a Jovem Pan vai acompanhar o trabalho da senhora. Muito obrigado, deputada. Gostaria de deixar claro, por favor, para encerrar, que eu fui indicada pelo meu partido, isso foi um acordo, mas ainda haverá uma eleição quando a comissão for montada. Mas eu devo ser, inclusive, candidata única e espero contar com o voto de todos os colegas. Muito obrigada. Certeza. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ser notificado.